Vamos lá, pessoal. Hoje finalizamos o assunto sobre complementar de ligações químicas, certo? Na verdade, é um conjunto de assuntos que a gente trata a partir do momento que a gente inicia ligações. Tem as ligações propriamente ditas, iônica, covalente, comum, covalente dativa, metálica, que já estudamos anteriormente, e associada a isso, a gente vê um conteúdo que faz parte, certo? Que está associado, que é justamente a parte de geometria molecular, polaridade, que nós vimos na última aula, né? Nossa última aula, 15 dias atrás, a gente viu esse conteúdo, e vamos finalizar essa etapa com forças intermoleculares, tá? Os exercícios que estão disponíveis para vocês correspondem justamente a esses assuntos, né? O último exercício que vocês vão receber agora é justamente sobre a questão de polaridade. Se eu não me engano, eu já lancei na sala Google, ou vai entrar hoje, se eu não me engano, é uma coisa assim. Mas eu já programei, tá bom? Só não lembro para quando é que foi. Então, forças intermoleculares, o que são? O próprio nome já diz, né? Força intermoleculares, né? Então, são as forças entre moléculas, são as interações entre moléculas, tá? Então, são ligações que resultam da interação entre moléculas, né? Mantém unidas essas moléculas em uma substância. A substância é formada a partir da interação dessas moléculas, certo? Porque essa força é quem vai manter essas moléculas unidas e formar a substância. Para você ver como esse assunto é interessante e importante, quando essas ligações que existem entre as moléculas para formar determinadas substâncias são ligações fortes, né? São ligações mais fortes. O que é que acontece? Essa molécula, por exemplo, ela é mais difícil de evaporar, essa substância, certo? Não evapora tão facilmente assim. É preciso mais calor para poder ela evaporar. Já as substâncias que têm essas forças mais frágeis, com uma pequena quantidade de calor, ela já evapora facilmente. Então, se você pensar um pouquinho, você tem água e acetona. Qual das duas evaporam mais rápido? Evapora mais rápido. Pessoal, entre água e acetona, qual das duas evapora mais rápido? As meninas, que geralmente fazem mais as unhas. Vocês quando vão utilizar lá, que deixa a acetona da mãe de vocês aberta, o que é que ela diz? Deixar acetona, Porque senão, evapora. exatamente, Esther. Então, o que é que acontece? A acetona evapora mais rápido. Basta deixar você deixar aberto e esquecer e for fazer qualquer outra coisa. Quando você voltar, uma parte da acetona já vai ter evaporado. Então, significa dizer que essa acetona ela evapora mais rápido porque ela é mais volátil, né? Ela é mais volátil. E por que que ela é mais volátil? Porque essas forças entre as moléculas de acetona é mais frágeis, né? São mais frágeis. Essa força, essas ligações são frágeis. Então é por isso que ela evapora facilmente. Diferente da água, que também evapora, mas não é tão rápido como a acetona, tá? Demora um pouco mais. Porque a temperatura ambiente, a acetona já evapora. A água, certo? É preciso que tenha um pouco mais de calor, tá? Para poder ela evaporar. É tanto que para secar uma roupa, por exemplo, né? Se essa roupa você deixar ela uma toalha, se você pegar essa toalha e deixar ela dentro do banheiro, certo? Ela vai demorar muito mais a secar
do que se você colocar ela no varal, mesmo que não seja no sol. Mas o vento que dá, né? A corrente de ar que dá, ela faz com que esse processo aconteça mais de forma mais rápida. E se colocar no sol, aí sim que vai secar mais rapidamente, né? E alguém sabe por quê quando a gente coloca a toalha, deixa a toalha dentro do banheiro ou esquece em cima da cama, né? Tem gente que é uma benção. Mas principalmente deixa a toalha dentro do banheiro. Por que que às vezes, né? Ou geralmente, às vezes não, geralmente, tá certo? Quando não é no primeiro momento, mas a partir da segunda vez que você deixou, ou a terceira, a toalha já fica com odor, já fica fedendo. Por que isso acontece? Como diz Henrique, podre, fica podre. Mas por quê? Por conta da umidade, Mas não só pela umidade, tem outra coisa além disso. Com a umidade, além da umidade, certo? Os fungos começam a habitar. Olha só, chique todo esse José Henrique. Mas também, não só fungos, mas bactérias principalmente. Os fungos demoram mais, né? Porque o processo do fungo, ele tem que se instalar, ele tem que crescer, ele tem que começar a se alimentar de certas substâncias para poder ele começar a obter um certo odor, certo? Isso, o processo é mais lento. As bactérias é que o processo é mais rápido, né? E quando nós vamos nos secar, quando a gente passa a toalha no corpo, tá certo? Aí o que é que acontece? Você retira, né, da pele células, né? Células da pele, sai. Células mortas da pele, né? Da parte do tecido epitelial externo, ela é retirada do corpo, né? Quando você passa a toalha, você tomou banho e tal, quando você passa a toalha, aí naturalmente a gente não consegue enxergar, mas sai, tá bom? E aí isso acaba servindo de alimento para as bactérias. E com esse acúmulo de bactéria, acontece justamente o mau cheiro, tá? Porque as bactérias estão se alimentando, né, queira ou não queira, é de resto de um ser vivo, né? Está decompondo essas pequenas células e com isso libera gases nesse processo, né? Uma plaquinha de Petri, como assim uma plaquinha de Petri? Henrique? Sim, entendi agora. Isso. Né? Na verdade, só uma correção nessa sua última frase, é que na verdade eles não vão nascendo lá, né? Eles são transportados pelo meio ambiente, tá? E lá vão se reproduzindo. Pronto, aí tá certo? Aí acontece, eles começam a se reproduzir, mas eles têm que ter acesso do meio ambiente para chegar lá, tá certo? Porque senão a gente não teria locais isentos de micro-organismos, por exemplo, né? Esterilizados. E nós temos como esterilizar determinadas. Nós esterilizamos objetos, nós esterilizamos certo ambiente, dá para ser controlado. A pasteurização você usa mais, no caso, para leite, tá entendendo? Ou para outro produto, né? Usa a pasteurização. Na verdade, a pasteurização é pegar a substância, no caso o leite, certo? Vamos dizer o leite, você aquece e depois resfria. Então, quando você aquece, você mata os micro-organismos que já tem ali, certo? Então, a pasteurização é utilizada, por exemplo, quando tira o leite da vaca. Então, tirou o leite da vaca, aí, geralmente, para que ele não estrague logo, a gente vai pasteurizar,
Então, o que é que se faz? Pega esse leite, ferve, né, até ele, aquele famoso, chegar no ponto de subir, né, o leite, e aí você vai e resfria. Quando você faz isso, acontece o processo de pasteurização, em que você mata os micro-organismos presentes ali, que estão naquele leite, né, que estavam no animal, que foi adquirido, estava na teta da vaca quando saiu, certo? Estava dentro do balde, estava nas mãos de quem retirou o leite. Então, é por isso que a gente tem que fazer a pasteurização. O inverso da toalha, não entendi a história do inverso da toalha. Então, vamos lá. Então, essas forças, né, intermoleculares, podem ser dos seguintes tipos, né? Pode ser dipolo permanente, dipolo induzido, ou forças de London, e pontes ou ligações de hidrogênio. Esse tipo de ligação, ele não acontece em substância iônica, não acontece. Esse tipo de ligação só vai acontecer em substância molecular, então de ligação covalente. Aí, por exemplo, professor, sal de cozinha, vai ter esse tipo de ligação? Não. Sal de cozinha, NaCl, a ligação é iônica. Nós temos o potássio que é positivo, nós temos o cloro que é negativo. Então tem um tipo de ligação iônica. A ligação iônica é a ligação mais forte que você vai poder obter. Então, em termos de força de ligação, a mais forte é a ligação iônica. Abaixo da ligação iônica vem a ligação covalente. E dos três, na ligação covalente, você divide aí em três tipos, que são esses três que eu acabei de falar para vocês. Em termos de força da ligação covalente, quem é mais forte dos três? As pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio. É a mais forte. Depois você tem a dipolo permanente, certo? E por último, a dipolo induzido também chamado de forças de London, tá? Forças de London. Então, só para que a gente possa ter uma ideia de forma mais prática, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui para que vocês possam entender melhor. Então, aqui, forças intermoleculares. Um segundo. Eu estou vendo que essa minha caneta. O ruim é encontrar uma outra ponta para poder utilizar na caneta. Pronto. Então, forças intermoleculares, tá? Então, em termos de força, nós temos, como eu já disse, a ligação iônica é o tipo mais forte que você vai obter, certo? É o top, digamos assim, né? Então, em primeiro lugar, vamos dizer assim, você tem as ligações iônicas, certo? Está em primeiro lugar como top das forças. Em segundo lugar, aí você tem as ligações covalentes. Mas entre eles ainda tem a ligação metálica. Por que que eu não coloquei a ligação metálica, não classifiquei as ligações metálicas? Porque você nos metais, como tem uma grande variedade de metais, você tem metais com ponto de fusão, por exemplo, baixo, né?
e outros metais com ponto de fusão alto, tá? Mas para não ficar de fora a classificação, então vou organizar aqui, pronto, metálicas. Aí sim, agora as ligações covalentes. Certo? Das ligações covalentes, aí nós temos, nas ligações covalentes, a gente tem ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. É a mesma coisa, tá? Depois vem a dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, ou esse dipolo-dipolo se chama dipolo permanente, dipolo permanente, certo? E, por último, nós temos London, tá? Nós temos forças de London, ou dipolo induzido, dipolo induzido, tá certo? Então, vem essa sequência que vocês estão vendo aí, em relação à força, né? Levando em consideração, eu vou fazer vou adiantar um pouquinho o conteúdo, já fazendo um resumo sobre isso que a gente está falando. Então, já levando em consideração essas três ligações covalentes, vamos falar primeiramente das pontes de hidrogênio ou das ligações de hidrogênio, né? Então, o que seriam essas pontes de hidrogênio, ligações? É porque, na verdade, quando falava em pontes, tá? Quando se falava em pontes de hidrogênio, a pessoa ficava na dúvida, imaginando realmente uma ponte, certo? E não existe essa história de ponte no formato que nós conhecemos, tá certo? Não existe esse formato que nós conhecemos de pontes de hidrogênio. Então é por isso que mudaram o nome de ponte para ligações, né? Ligações de hidrogênio. Vou botar o H só para dizer que é de hidrogênio. Então, como o próprio nome diz, ligações de hidrogênio são as ligações que o hidrogênio faz com alguns tipos de elementos, né? Então, o hidrogênio. Ok, Luísa, bom dia. Então, o hidrogênio ele vai fazer ligação com três tipos. Ok, beleza. Seja bem-vindo à aula. Então, o hidrogênio ele vai fazer ligação com três tipos de elementos. É o que a gente chama de FON, tá? O hidrogênio ele vai se ligar ao FON. E o que é o FON, né? É o flúor, oxigênio e nitrogênio. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, né? Nós temos aqui o flúor, nós temos o oxigênio e o nitrogênio, tá? Então, essas são as possibilidades das ligações de hidrogênio. Então, quando você tem num composto hidrogênio se ligando ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, você pode afirmar que lá tem sim uma ligação de hidrogênio. E, professor, o que é que influencia esse tipo de ligação numa molécula?
influencia que deixa ela, por exemplo, com maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, certo? Porque é mais difícil de ser quebrada a ligação, tá? Então essa seria a característica da ligação mais forte, ligação covalente mais forte, seria a ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, tá? A segunda ligação, né, a que é menos forte do que a ligação de hidrogênio, vai ser a dipolo permanente e dipolo permanente. Também chamada de dipolo-dipolo. Certo? Então, quando é que você vai ter esse tipo de ligação, né? Dipolo permanente, dipolo permanente? Quando houver elementos diferentes. Exemplos. Então, qual seria um exemplo que você poderia colocar? Eu tenho um HCl, certo? HCl vai ser um exemplo aí de dipolo-dipolo, tá? Porque eu tenho elementos que têm ligação covalente e têm substâncias diferentes ligadas a ele, tá? Elementos diferentes que vão formar essa ligação. Eu esqueci de colocar o exemplo aqui de ponto de hidrogênio, né? Vou colocar aqui como exemplo de ponto de hidrogênio, eu vou colocar ó, HF, que é ácido fluorídrico, tá? Outro, oxigênio. Eu posso ter água ou hidrogênio ligado a oxigênio. E com nitrogênio eu posso ter amônio, amônia, NH3. Então aí eu tenho três exemplos, cada um com uma molécula diferente, né, formando uma molécula diferente de ligação de hidrogênio. Aí aqui eu posso ter como exemplo HCl, eu posso ter como exemplo, letra B, digamos, eu posso ter aqui CH4, certo? Eu posso dizer que aí é dipolo dipolo. Eu tenho outro que você pode ter, por exemplo, PCl3, certo? Cloreto de fósforo, e dentre outros tantos exemplos que nós vamos estudar, tá bom? E, por último, as forças de London. As forças de London, também conhecido como dipolo induzido, tá? São as mais frágeis, certo? E quando é que você vai observar esse tipo de força numa molécula? Quando os elementos poxa, elementos forem iguais, certo? Então, quando eles forem iguais. Por exemplo, eu tenho uma ligação aqui H2, que é H. Eu posso ter aí, letra B, eu posso ter é, Cl2,
que é Cl, Cl, certo? Eu posso ter aqui letra C, O3, que é o gás ozônio, né? Que nós vimos que eu tenho aqui O, dupla O, dativa O, né? Gás ozônio. E aí tem outros tantos exemplos, tá? Isso eu estou mostrando para vocês moléculas mais simples. Mas você, dentro de uma molécula maior, você pode ter essa diferença entre forças. Você pode ter numa mesma molécula forças de London, pode ter numa mesma molécula também forças de polo. London e de polo na mesma molécula, tá certo? Ou pode ter parte da molécula de polo e a outra parte da molécula com ponto de hidrogênio, certo? Aí, tipo álcool. O álcool ele tem parte da molécula que é de polo e tem parte da molécula que tem ponto de hidrogênio, né? Então, o que é que acontece? O álcool, ele não evapora tão rápido, certo? Mas também, quando você compara com a água, que é só ponto de hidrogênio, ele vai ter uma evaporação mais rápida do que a água, tá? Então, tem essa diferença. Por exemplo, a acetona tem mais ponto de hidrogênio, tem mais ponto de hidrogênio. A acetona tem mais forças do tipo de polo. Então, enquanto que o álcool tem menos força, né? Tem uma quantidade menor. Então, significa dizer que a molécula do álcool evapora menos rápido ou mais lentamente do que a acetona, tá? A gente vai ver isso aí. Mas voltando lá. Então, nós temos a interação, tá? Então, interação de polo permanente. Ou seja, interação de polo. Quando é que isso vai acontecer? Certo? Em uma molécula polar, sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva da molécula. O mesmo ocorre com a sua extremidade positiva, que interage com a parte negativa de outra molécula vizinha. Então, é uma outra característica nova, né, que vocês estão observando. Não é só o fato de ser diferente, você tem a questão de polaridade. Então, vamos voltar lá nos exemplos. Então, além de você poder caracterizar a questão de polo, você além de caracterizar que tenha diferença, certo? Você ainda tem que observar outra coisa. Você tem que observar a polaridade, tá? Polaridade. Como assim, professor, a polaridade? A gente viu polaridade na outra aula, tá certo? Então, vamos caracterizar aqui, para ver se os exemplos que eu coloquei realmente batem com isso. HCl, né? Ele é polar, ele tem polaridade, aí a gente vai observar. O cloro, ele é muito eletronegativo, então ele é menos. O hidrogênio, certo? Tem poucos elétrons, então ele é mais. Como a gente vê essa possibilidade mais e menos, significa que ele é polar. E se ele é polar, ele é também de polo. Então a letra A está correta, certo? A letra B vai ser polar, aí a gente lembra, ó, hidrogênio, o carbono, ele tem aqui ligação com hidrogênio, ligação com outro hidrogênio, são quatro, né? Ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio. Como é que a gente sabe a respeito de nuvens, né? Quando tem mais de dois? Como é que a gente sabe quando uma substância é polar ou uma substância é apolar? Eu falei para vocês, quando a quantidade de nuvens for igual à quantidade de elementos iguais ligado ao central, é apolar. Quando for diferente, é polar. Então, veja só, eu tenho quantas ligações? Um, dois, três, quatro ligações.
quantos elementos iguais ligados ao central? 1, 2, 3, 4. 4 igual a 4. Como você consegue observar isso? 4 igual a 4 não é polar, ele é apolar. Ou apolar. Ele é apolar. Então, se ele é apolar, ele não vai ser dipolo dipolo. A gente vai ver que quando a gente classifica uma substância como sendo apolar, ela não é dipolo dipolo, ela é força de London. A gente vai ver na próxima. Alguma dúvida até aí? Aí você diz, professor, então quer dizer que para poder entender a parte de forças intermoleculares, eu tenho que lembrar de polaridade? Sim, tem que lembrar de polaridade. Tá? Vamos ver a letra C. Então, letra C. Eu tenho aqui o que, ó? Eu tenho o fósforo, que tem 5 ligações, né? Aí aqui o cloro e o cloro. Aí quantas nuvens eu tenho do fósforo? Ó, uma, duas, três, quatro. E quantos ligantes iguais eu tenho? Ó, cloro. Um, dois, três. Ou seja, quatro é diferente de três. Sendo assim, a gente pode dizer que PCl3 vai ser polar. E se é polar, ela é dipolo-dipolo. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, então. Então vamos para o outro. Agora, força de London. Todos esses que eu coloquei, todos são força de London, porque são elementos iguais, certo? São iguais. Quando são iguais, tá? Então esse aqui é London, aqui é London, tá? Mas por que a letra C é London também? Também é London. É porque é igual? Não. No caso da letra C, não. Eu tenho mais de dois elementos. Então eu tenho, ó, duas nuvens, duas nuvens. E quantos ligantes iguais? Um, dois. Como dois é igual a dois, aí sim eu tenho London. Vou pegar outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vou pegar aqui letra D. Vamos, CO2. Quem é a molécula do CO2? É C dupla O, como nós vimos lá nas ligações covalentes. E aí a gente vai analisar. Isso é London? Aí a gente vê quantos ligantes tem, quantas ligações eu tenho. Ó. Uma nuvem, duas nuvens. São duas nuvens. Mas quantos ligantes iguais eu tenho ao carbono, ao elemento central? Ó, tem um oxigênio, dois oxigênios. Ou seja, eu tenho aqui duas nuvens igual a dois ligantes. Se duas nuvens são iguais a dois ligantes, então eu posso dizer que é apolar. Como é apolar, ó, apolar, e aqui também é apolar. Então, se a molécula ela é apolar, eu posso dizer que o tipo de molécula que ela vai ter, o tipo de ligação vai ser London. Ficou claro isso, pessoal? Hein?
Beleza. Então vamos continuar. Voltando lá. E pronto, então vamos lá. Então, como a gente já viu, se por acaso as moléculas tiver só a molécula é formada apenas por dois elementos, ó, se apenas dois elementos, eles vão ter cargas diferentes, consequentemente é polar. E molécula polar, covalente polar, ela é dipolo permanente, ou seja, dipolo, tá certo? Molécula apolar, por exemplo, se tiver nuvens igual à quantidade de elementos, certo? Igual a quantidade de elementos iguais ligados ao átomo central, a gente tem substância apolar. Ou então, se eles forem iguais, dois elementos, eles forem iguais, tá bom? Então, nas moléculas apolares, uma nuvem de elétrons se encontra em constante movimento, ou seja, tem a mesma polaridade, né? A mesma, são os dois positivos, os dois elementos positivos, ou os dois elementos negativos, caracterizando aí uma molécula apolar. E se a molécula ela é apolar, consequentemente, ela é dipolo induzido. Ou forças de London, né? Que é a mesma coisa. Tá bom? Então, se durante uma fração de segundo essa nuvem eletrônica estiver deslocada para um dos lados da molécula, posso dizer que foi criado aí um dipolo induzido. Houve uma indução, tá? Dipolo induzido, que é a mesma coisa que forças de London, tá bom? Um caso extremo de dipolo-dipolo, quer dizer, você tem uma situação de dipolo-dipolo, porém é uma força mais forte. Eita, força mais forte é brincadeira, né, pessoal? Foi mal aí a redundância. É uma força mais intensa, tá? É uma força mais intensa, né, do que a dipolo permanente normal, né? Que vai ser justamente o caso da ligação de hidrogênio à ponte de hidrogênio, que eu falei para vocês lá no início, né? Que é a ligação do hidrogênio com o FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Ó, então nós temos aí, ele mostra o exemplo do flúor, né? Hidrogênio e flúor, que é um dipolo-dipolo, mas como faz parte do FON, ele é classificado, esse dipolo-dipolo, de maneira diferente, como sendo ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Quando a ligação de hidrogênio acontece entre flúor, oxigênio e nitrogênio. A força dessa ligação é maior do que se fosse um outro elemento qualquer. Dúvidas? Hein, gente? Dúvidas? Participar, meu povo. Vamos participar, meu povo. Eu gosto quando vocês participam. Ah, ok. Beleza. Acho que não, tá pensando se tem dúvida. Acho que no exercício é mais fácil definir ou verificar se tem dúvida ou se não tem dúvida, né? Aí você tem o seguinte, ó. Aí é um exemplo da água, né? Com a ligação de hidrogênio. A parte negativa que é do oxigênio, ela se liga à parte positiva da outra molécula, né? Ou seja, o oxigênio de uma molécula vai se ligando ao hidrogênio da outra. E aí vai formando essa ligação que é muito mais forte do que se for num dipolo convencional, tá bom?
Então, as pontes de hidrogênio são mais intensas que a dipolo-dipolo. E essas mais intensas que a dipolo induzido-dipolo induzido, que é a força de London, certo? Então, em primeiro lugar, na ligação covalente, você tem ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que é mais forte, como eu já disse, depois dipolo-dipolo, e por último, London, que são as mais frágeis, tá? Então, tem algumas questões aí para que a gente possa ir interagindo e verificando se tem dúvida ou não. Então, na seguinte estrutura estão representadas moléculas de água unidas entre si. Que tipo de interação está acontecendo, pessoal? Hein, gente? Que tipo de interação está acontecendo aí? Isso, Henrique. Exatamente. Né? Foi o que eu disse, ó. Quando você tem hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, que é o FON, aí você tem a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Por isso que a resposta correta aí é a letra C. Dúvidas nisso? Então vamos lá, próximo. Então da letra C mesmo. Segunda questão diz assim: o CO2 no estado sólido, que é o gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso em condições ambiente. Por outro lado, o gelo comum derrete nas mesmas condições em água líquida. Então, o gelo seco, que é o CO2 na forma sólida, ele não passa pela fase líquida, ele sublima, ele sai do sólido direto para o gasoso. Já a água, ela não sublima, ela funde, ela entra no processo de fusão, porque ela sai do sólido para o líquido. Ela não vai direto para o gasoso, ela não sublima. Sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso. O gelo seco faz isso, né? O CO2, que é no estado sólido, que é o gelo seco, faz isso. Gelo seco sublima, a água não. A água funde, tá certo? Se transformando em água líquida, a qual passa para o estado gasoso, quer dizer, evapora quando ela chega a 100 graus Celsius. Nas três mudanças de estado físico, ah, são rompidas que tipo de ligação? Vão pensando só um segundinho, eu já volto. Vão pensando aí. Ó, primeiro, certo? É o gelo seco passando para o estado gasoso. Segundo, água sólida, que é o gelo, fundindo, se transformando em líquido. E água líquida evaporando, se transformando em vapor de água. Então, que tipo de interação, que tipo de forças ocorreram nos três casos? Só um segundinho que eu já volto. E aí, pessoal?
Qual é, então, a resposta? Que tipo de ligação é do CO2? Van der Waals, ponto de hidrogênio, ponto de hidrogênio. Ó, eu não tinha falado sobre forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals, certo? Eu acabei esquecendo de falar, é a mesma coisa que Lomba, que é a mesma coisa que dipolo induzido e dipolo induzido, certo? Explicando, eu acabei de esquecendo de comentar, certo? Por que também é chamado de interações de Van der Waals ou forças de Van der Waals? Porque foi esse cara, Van der Waals, certo? Que descobriu esse tipo de força, tá? Ele foi o autor da descoberta desse tipo de interação que acontecia, né? Que acontecia não, que acontece, né? Em algumas moléculas. E aí atribuíram o nome dessa interação ao nome dele também. Então ela é conhecida como é, dipolo induzido, certo? Depois fizeram uma alteração e colocaram forças de London e mais recentemente, para homenagear o cientista que descobriu essas forças, atribuíram também como nome da interação o nome do cara que descobriu, né? Van der Waals. É por isso que aparece aí. Só que aqui, como são três nomes, eu acabei esquecendo, tá? Sim, a resposta correta aí vai ser realmente a letra D, tá? Por quê? Aqui nós temos CO2, a gente viu que CO2 ele é carbono, dupla O, certo? E vimos que nesse caso eu tenho duas nuvens e dois ligantes iguais. Se 2 é igual a 2, eu tenho uma molécula do tipo apolar. E eu disse para vocês que quando for apolar, a interação vai ser justamente forças de London ou forças de Van der Waals, tá bom? E água, independente se ela está no estado sólido, se está no estado líquido, se está no estado de vapor, a força que interage aí entre elas, certo? Vai ser sempre a ligação de hidrogênio, tá bom? Por isso que a alternativa correta realmente é a alternativa letra D. Alguma dúvida? Vamos para a próxima, então. As festas e eventos têm sido incrementados com efeito de névoa intensa e de gelo seco, o qual é constituído por gás de carbono solidificado. A respeito desse fato, pode afirmar que a névoa nada mais é do que a liquefação do gás carbono pela formação de forças intermoleculares. O gelo seco é uma substância composta e encontra-se na natureza no estado líquido. O gelo seco é uma mistura de substâncias adicionadas ao gás carbono e, por essa razão, a mistura se solidifica. Na solidificação do gás carbono ocorre a formação de forças intermoleculares de polo-dipolo, ou sendo moléculas de CO2 apolar, a atração entre as moléculas se dá por dipolo induzido, dipolo induzido. Qual a resposta correta aí? Hein, gente? O que vocês acham?
Cauane, bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo. O CO2, ele se liquefaz, ele se torna líquido, bênção. Em anjo do céu, que papai do céu ama, me diz, ele se torna líquido? Não, eu tô só tirando onda, só brincando contigo. Ele não se torna líquido, não, Cauane. Ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Ele sublima, na verdade. É por isso que a letra A está errada, tá entendendo? Porque ele não se liquefaz, ele não se torna líquido, tá? A letra B, a resposta é a letra E, como o José sugeriu, que foi o que eu acabei de falar. O CO2 ele é apolar e é dipolo induzido. Então, foi apolar, ligação covalente apolar, a gente já disse que é dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou então forças de London, ou forças de Van der Waals, tá bom? A letra B está errada porque na natureza a gente não tem CO2 no estado líquido, a gente não tem essa possibilidade, tá? O, nós temos a letra C também errada, tá? Porque não tem outra mistura, não é misturado com outra coisa para se solidificar. Isso aí é só alteração de pressão e de temperatura, certo? E a letra D, tá? Ele fala aí que é dipolo, mas a gente sabe que não é dipolo. É dipolo induzido, né? Recebe aí vários nomes esse tipo de ligação, esse tipo de interação que nós observamos, tá? Então, a resposta correta, letra E. Próximo. Ok, Jussiano, tranquilo. Eu vou até colocar o link da chamada. Jussiano, eu vou postar a aula depois, então a parte que você perdeu, não se preocupe não, que você pode assistir depois, tá? Quando eu colocar, aí você assiste com calma. Quanto a isso, não se preocupe não, tá tranquilo. A quarta questão diz assim: em um frasco graduado de 50 ml de álcool, foram adicionados 50 ml de água, sendo o frasco imediatamente lacrado para evitar perdas de evaporação. O volume da mistura foi determinado verificando que era menor do que 100. Vê se você entende. Peguei 50 ml de álcool, 50 ml de água. Só que quando eu peguei, medi o volume dos dois, não deu 100. Era menor do que 100. Todo o processo foi realizado a temperatura constante. Com base nessas informações, é correto afirmar que os volumes das moléculas de ambas as substâncias diminuíram após a mistura. Os volumes de todos os átomos de ambas as substâncias diminuíram após a mistura. A distância média entre as moléculas diminuiu após a mistura. Ocorreu reação química entre a água e o álcool. Ou nas condições descritas, mesmo que fosse misturado 50 ml de água e outros 50 de água, o volume final seria inferior a 100. De cara, a gente já pode eliminar duas alternativas. Isso, essa interação, esse tipo diferente de força, José, você tem razão, vai alterar, tá certo? Vai alterar a perspectiva, tá? Quando são misturados. Mas de cara você consegue eliminar duas, né? Como eu estava falando. Você consegue eliminar a letra D, porque não tem reação química, e a letra E, porque água mais água, se eu juntar 50 de água com 50 de água, vai dar 100.
porque eu estou falando aí da mesma substância. Então, de cara, você já pode eliminar isso aí, certo? Então, tem o volume das moléculas de ambas as substâncias diminuíram, o volume de todos os átomos de ambas as substâncias diminuiu, ou a distância média entre as moléculas vizinhas diminuiu após a mistura. A resposta correta é justamente a letra C, certo? Como tem forças diferentes, o que é que acontece? Quem tem mais força vai empurrar aquelas moléculas que têm uma força menor. Ou seja, a água vai como se ela fosse comprimir, como se ela fosse empurrar, juntar mais as moléculas de álcool, já que a força que existe entre elas é maior, certo? Não seria seria uma pressão, você está certo, José. É uma pressão que a água vai exercer sobre o álcool, certo? E essa pressão, uma substância faz na outra, diferente da pressão atmosférica, é só que é o volume de ar que faz a pressão sobre os corpos em gerais, tá certo? Em geral. É por isso que é a pressão atmosférica, que é a pressão de ar. A pressão é correspondente de ar presente na atmosfera. Mas nesse caso é a pressão da água exercida, né, exercida no álcool. Isso, exatamente, como você sugeriu. Pronto. Aí aqui ele já fala sobre uma parte que envolve substância simples, substância composta, tá? Mas o que eu quero saber é o seguinte: até aqui, alguma dúvida, pessoal? Ah, não. Cauane tentou falar, tá com alguma dúvida? Pronto. Então, a gente encerra essa parte, tá? Eu vou dar continuidade daqui a pouco, só para completar essa apresentação, mas o assunto em relação basicamente em relação às ligações, tá? A gente encerra por aqui. Só que antes de continuar, eu só queria comentar um pouquinho sobre o trabalho que eu vou passar para vocês. Eu vou pedir para que vocês façam esse trabalho individualmente, né? Pode ser, porque até mesmo para a gente fazer em grupo fica complicado, porque ele vai ser dividido em duas partes. Vai ser uma parte realizado em grupo, né? Que a gente pode resolver com pesquisa. Não tem muito estresse não, José, é tranquilo. E outra parte vai ser prática. Vai ser uma parte mais prática, que vocês vão fazer em casa, tá? Qual é o tema? O tema vai ser. Tem uma parte de experimento, mas é mais simples, sabe, José Henrique? É algo mais simples. Nós vamos falar sobre a questão é, de um problema que acontece anualmente. Todos os anos acontece esse problema, todos os anos se fala, todos os anos se traz essa situação para a população, mas todos os anos nós temos problema em relação a isso, né? Se chama dengue. Dengue, Zika vírus, né? E outros, chikungunya, tá? E, na verdade, a gente começou só com dengue, depois aí teve algumas variações e entrou a questão da chikungunya e o Zika vírus, né? Que alguns sintomas são parecidos, outros sintomas são diferenciados, né? E aí, essa situação vem agravando, porque vai depender, né, da questão de organização da população. Então, por exemplo, se você organiza a sua casa, se você não deixa
água empoçada, se você não deixa condições para que o Aedes aegypti, né, que é o agente transmissor, que é o mosquito transmissor. Então, se você não dá condições para que ele possa se desenvolver, e não é qualquer mosquito, não é. É a fêmea que vai pôr os ovos e que vai gerar aí esse problema, né? A fêmea que vai reproduzir, tá? Então, a ideia é que quando mesmo você organizando sua casa, tomando todos os cuidados, tarará, mas se seu vizinho não fizer o mesmo, o que é que acontece? Você pode ser infectado, porque o mosquito ele vai se proliferar na casa do seu vizinho, ou em um terreno baldio, certo? Ou em uma casa fechada, tá? E aí, ou na casa do seu vizinho que não está nem aí para organizar essas coisas. E o mosquito vai se reproduzir lá e vai atingir você, possivelmente, tá? Então, é algo que não é só individual. Ah, eu cuido do meu e acabou. Não. É algo que é coletivo, coletivo. Se nós tivéssemos aprendido isso com a dengue, né? Zika vírus, chikungunya. Se a gente tivesse aprendendo isso com o mosquito, tá? A gente não teria tanto problema assim com o coronavírus. Por quê? Porque o coronavírus, ele não é transmitido por mosquito. Óbvio que não. Mas ele depende não só dos cuidados, dos seus cuidados, mas depende dos cuidados da pessoa que está próxima a você. Então, se nós tivéssemos aprendido essa lição de que possivelmente você tem tanto a possibilidade de se cuidar e cuidar do outro e se cuidar para que o outro não seja atingido, porque basicamente a ideia é essa, né? Tanto da dengue como do corona. Você tem que se cuidar para que não possa atingir você e o outro. Do mesmo jeito, o outro tem que se cuidar para que não nos atinjam. A ideia básica é essa, tá? A gente não teria tanto problema assim com tantas mortes em relação ao corona. Claro que existiram outros motivos, outras complicações, né? Mas eu estou vendo, estou fazendo a observação vista por esse lado, tá bom? Então, nós vamos fazer um trabalho voltado para duas situações. Primeiro, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai fazer vai procurar informações e vai construir na próxima aula um Padlet. Vocês sabem o que é Padlet, né? Eu acho que outros professores já trabalharam com vocês. É um aplicativozinho, é tipo um mural. Então, vocês conhecem. Beleza, é tipo um mural, né? Em que vocês vão adicionando as informações. E o outro, a parte prática, vai ser a construção de uma armadilha para mosquito, tá? Que vocês vão construir essa armadilhazinha bem bonitinha, bem organizada. E Titio vai ficar muito feliz de ver vocês participando, né? Muito chique, muito bonitinho, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as informações de como a gente vai fazer, de onde vocês vão precisar pesquisar, de onde vocês vão precisar ler para que a gente possa debater a aula que vem. Então, eu vou lá na sala Google, eu vou colocar lá, por exemplo, trabalho sobre dengue, zika vírus, chikungunya, por exemplo. E eu vou colocar sites ou material para que vocês possam ler, materiais, inclusive como fazer essa armadilha para mosquito, tá bom? Mas é simples. Você faz com uma garrafa PET, com algumas informações básicas, tá certo? E eu quero ver a desenvoltura de vocês, também tem esse lado. Eu quero ver como é que vocês se saem seguindo instruções. Porque o material que eu vou colocar para vocês, ele vai ter lá o passo a passo de como você fazer a armadilha para mosquito.
tá bom? Então, o que eu quero é que vocês, lendo as instruções, para ver se vocês conseguem fazer é, esse experimento sozinho. Isso é uma coisa. Se você conseguir, significa dizer que você entendeu o processo, você conseguiu seguir o passo a passo e você conseguiu finalizar o objetivo, que é a construção da é, mosquiteleira, se eu não me engano, ele fala assim. Ou é armadilha para mosquito mesmo, tá bom? Se não, significa dizer que, claro, eu vou ajudar quem não conseguir. Eu vou explicar como é que faz o passo a passo, posteriormente, na aula que vem, para que quem não conseguiu possa conseguir. Mas a ideia é qual vai ser a dificuldade de vocês quando a gente estiver, por exemplo, trabalhando no presencial. Quando eu passar um experimento, quando eu for colocar um experimento, para que você possa, ao ler, entender. Porque quando eu for trabalhar experimento com vocês, eu vou, antes da aula de experimento, eu vou enviar o material para vocês ler, para vocês dar uma pesquisada, para vocês entender antes que eu faça o experimento. Então, eu quero ver esse grau de entendimento, as dúvidas que vão surgir, para que a gente possa tirar essas dúvidas. Deu para entender o que eu falei? Dá certo fazer? Vocês gostaram da ideia? Pronto. E claro que isso aí vai render uma notinha para vocês, né? É óbvio. Que vai fazer parte aí da terceira nota de vocês, tá? A nota é interessante, né? Também. É calma. Então, na próxima aula, eu vou mandar hoje ainda, eu vou fazer o possível para mandar hoje ainda essas informações, porque aí ao longo da semana, como vai ser para terça-feira que vem, aí ao longo da semana vocês vão dando uma pesquisada e vão organizando. Agora, o Padlet, a gente vai fazer, ó. A gente já mandei, Laura, vou mandar novamente, tá? Pronto. Mandei aí novamente o link. Então, vocês vão ler o material, primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vão fazer a armadilha de mosquito. Terceiro ponto, lendo o material, a gente vai fazer a discussão e vai trocar ideias na próxima aula. Quarto ponto, a partir dessa discussão, nós vamos montar o Padlet, certo? E eu vou precisar que quando vocês construírem essa armadilha, além de me apresentar ela pronta na aula que vem, né? Eu vou ver um a um. Vocês vão precisar também tirar foto desse material, que é para justamente a gente poder postar nesse Padlet, tá certo? Ou vocês podem também, quem não tiver como postar, vocês podem também tirar foto do seu, eu vou marcar direitinho, mandar para mim, para que a gente possa fazer. Pizza, o que é que tem pizza? Henrique, tá com fome? Poxa, menino, e danado foi isso? Do nada, a outra fala em frango. Oxe, é fome, né? Almoça. Nossa Senhora. Vamos tomar café, vamos tomar café. Isso é fome. Certo, pessoal? Alguma dúvida nisso que eu falei? Não? Tudo tranquilo? Pronto, beleza. Então, só para terminar essa questão dessa apresentação, tá? Aí eu vou mandar, sim, eu vou mandar o exercício sobre esse assunto de forças intermoleculares, tá certo? Que é para poder a gente concluir essa parte. Então, para concluir essa apresentação, ele traz mais aqui essa questão da diferença entre você ter aqui
a diferença entre ter molécula, né, simples e molécula composta. A diferença é isso, tá certo? Por exemplo, o que é uma molécula simples? É uma molécula que é formada só por um tipo de elemento, gás oxigênio, gás ozônio. O que é uma molécula composta? Quando tem elementos diferentes, tipo água, né, que é formado por H2O. E elemento químico? Elemento químico é sozinho, só ele, sem quantidade. É o elemento puramente simples, tá certo? É quando você tem, por exemplo, oxigênio, fósforo, nitrogênio, tá? Aí você fala, gás carbônico. Não, gás carbônico não é elemento químico. Gás carbônico é uma molécula, certo? E a substância, ela é composta. Exatamente. Gás carbônico é formado por dois elementos químicos diferentes, né? É, carbono e oxigênio, tá certo? E dentro dessa situação, baseada aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. Os dois são substâncias simples, certo? Os dois são formados apenas por oxigênio e os dois são substâncias diferentes. Eu tenho oxigênio e tenho ozônio, tá? O que muda? A quantidade de elemento na molécula. No oxigênio, no gás oxigênio, eu tenho dois átomos de oxigênio. E no gás ozônio eu tenho três átomos. Professor, isso muda alguma coisa? Claro que muda. As propriedades são completamente diferentes. Tá? Tem características iguais, você até encontra. Mas as propriedades são diferentes. Você não respira ozônio. Você respira oxigênio. A camada que protege a Terra dos raios ultravioletas não é oxigênio. É feita de ozônio. Então, existem características diferentes umas das outras, certo? E a gente fala sobre isso quando a gente entra na parte de alotropia, né? Eu acho que você já deve ter escutado falar isso lá no início do ano, com o professor e também no nono ano, deve ter falado sobre isso, né? Alotropia. O que são alótropos ou variedades alotrópicas? São substâncias simples, quer dizer, formadas por um elemento só, porém que você tem situações com características diferentes, tipo ozônio com oxigênio. Os dois são formados por oxigênio, mas a quantidade diferente de átomos na molécula dá propriedades, características diferentes. Outro exemplo que a gente vai ver: carbono grafite e carbono diamante, tá? Os dois são formados por carbono, mas aí não é quantidade não, aí é estrutura, né? A estrutura do carbono grafite, né? Do grafite. Esse grafitezinho que eu escrevo com lápis, professor, sim, é diferente do carbono diamante, né? Do diamante. A estrutura, né? Cristalina, ela é diferente, tá bom? E esse fenômeno a gente dá o nome de alotropia, tá? Então aí, um tipo de variedade alotrópica diferenciada, a gente tem oxigênio, como eu já falei, né? Ou gás oxigênio e o gás ozônio. Essa quantidade de moléculas vai ter característica, vai apresentar características diferentes, certo? Variedade alotrópica do fósforo, né? Fósforo branco e fósforo vermelho. Então, a quantidade de fósforo presente no fósforo branco é diferente da quantidade de fósforo presente no vermelho, tá? Átomos têm quantidades diferentes, tá? Um é P4 e outro é P8, né? Você tem o P4, né, quatro átomos de fósforo, como sendo o fósforo branco, e a partir do momento que você tem, por exemplo, uma quantidade maior, P8, por exemplo, você tem uma variação de cor diferente, consequentemente, características diferentes, tá? Aí, ó, carbono grafite, carbono diamante. Veja a estrutura como é diferente, tá? As estruturas são diferentes. É por isso que a dureza dele é diferente, certo? Valor aquisitivo, valor monetário, valor comercial é diferente. Então, tem características diferentes. O da esquerda, né? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o grafite.
é a estrutura do grafite e o outro é a estrutura do diamante, tá? São estruturas diferentes e aí também fornecem características diferentes, tá? Halótopos de carbono que não existem na natureza já foram produzidos em laboratório, certo? Esse aí ele foi chamado de fulereno, tá? Não existe na natureza, foi construção humana. Então o homem foi lá em laboratório e criou essa estrutura, né? Criou essa estrutura e atribuiu o nome de fulereno, tá? Esses aí são nanotubos. Isso, exatamente. A partir do momento que o homem ele necessita de objetos para dar uma para que possa ajudar ele a mais, ou de estruturas, ou que ele precisa modificar para dar um conforto melhor ou para dar uma funcionalidade melhor, aí ele, através de estudos, ele chega nessa possibilidade de criar outra substância. Foi assim com aço, por exemplo. Não foi só com fullerene, não, tá? Esse fullerene ele foi usado justamente com esse intuito, pela questão da dureza, né? Para auxiliar nessa questão das brocas de perfuração, como disse José Henrique. Mas você tem o próprio aço. O aço, ele não existe na natureza. O aço ele é criado, ele foi criado pelo homem. É uma liga metálica, né? O aço é uma liga metálica, como eu falei lá na ligação metálica, quando a gente foi tratar sobre isso. Então, o aço é uma liga metálica. É a mistura de ferro, certo, com uma pequena quantidade de carbono. Foi feita essa mistura para melhorar as propriedades do ferro e se conseguiu obter o aço a partir dessa mistura. Tá? Esses aí são nanotubos, certo? Nanotubos de carbono. Então, esses nanotubos, eles foram criados com o intuito em que pode ser usado aí tanto na parte de engenharia, certo? Sim, assim como o grafeno. Eu ia falar dele depois. Então, eles são resistentes, tá certo? Esses nanotubos, tá? E ele tem inúmeras propriedades, certo? São tubos muito pequenos e que não se partem facilmente, tá? E aí, antes de vir para cá, aí eu vou falar do grafeno, como o José Henrique ele já citou. O grafeno nada mais é do que você pegar, ó, você tem aqui o grafite, né? O grafeno foi descoberto assim. O cara pegou o grafite e pegou só uma, ó, deu uma quebra e pegou só uma estrutura dessa, só uma, tá? E foi possível perceber que a partir do momento que ele fez isso, ele criou uma película muito fina de grafite, uma película muito fina, e que tem condutividade elétrica melhor do que o cobre. Ele tem resistência, certo? Em alguns casos, mais resistente do que o aço, certo? Ele é um bom condutor térmico, ele é assim, ele tem várias aplicações, certo? Várias aplicações, tá? Existe uma universidade hoje em dia, eu não sei dizer qual é a cidade, mas existe uma universidade no sul do país, se eu não me engano, que é somente voltada para estudar o grafeno e fazer descobertas e criar coisas só para o grafeno. Essa universidade foi criada para trabalhar exclusivamente com grafeno, tá? Exclusivamente. E aí as possibilidades chegam a tal ponto que, por exemplo, você pode ter, com o uso do grafeno, ele aplicado numa camisa como se fosse um adesivo, como se fosse esses desenhos que a gente tem, certo? Em que a gente coloca na camisa. Eu não sei o que é o CS, não sei o que danado é o CS, José. Então, se você não explicar, agradeço. Então, por exemplo, a diferença de aplicar uma situação dessa, uma figura dessa na blusa com grafeno, é que é possível, por exemplo, você colocar
a sua figura como um movimento, certo? Como se fosse um GIF, por exemplo. Como se fosse um GIF, tá? Você tem lá aquela imagem. Ah, tá, entendi agora, entendi. É a Universidade de Estudo Grafeno. É porque eu não conhecia a sigla, não conhecia por essa sigla, tá? Aí não sei se realmente ele, ou um Unigraph, eu não sei como é que eles chamam, certo? Não sei se é essa daí ou se eles deram um nome mais apropriado, né? Então, tipo, aquela cena do Vingadores 1, né? Em que o Hulk ele pega Loki e bate com ele no chão, né? Então, por exemplo, seria pegar aquela imagem, né, aquele momento ali, pequeno momento, pequenos segundos, e colocar como se fosse uma estampa numa blusa e ele se movimentando, entendeu? Então, algo desse tipo é possível fazer com o uso do grafeno, né? Os cientistas vislumbram chegar até aí, por exemplo, tá certo? Dentre outras tantas aplicações, certo? Aí aqui tem uma outra situação de alotropia, né, variedade alotrópica, que é o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Tem estruturas diferentes. Os dois são formados por enxofre, porém tem essa estrutura diferenciada, tá? Aí vocês conseguem notar melhor. O enxofre rômbico, certo? Os cristais de enxofre rômbico e os cristais de enxofre monoclínico. Você vê que o monoclínico ele é mais como se fosse espetado, né? Ele tem mais pontas, a estrutura diferenciada, né? Enquanto que a estrutura do enxofre rômbico ele é mais organizado, mais condensado, tá? Então, as variedades holotrópicas podem diferir quanto à atomicidade ou à estrutura cristalina. O que é atomicidade? É a quantidade de átomos diferente, como eu já tinha falado, né? Oxigênio e ozônio. Eu tenho O2 e O3. Ou na estrutura cristalina. Aí você tem a estrutura do diamante e a estrutura do grafite. Então, são estruturas diferentes, certo? É outra forma que você pode caracterizar como sendo uma variação alotrópica, tá certo? Então vamos, faltam só 4 minutos. Eu vou só ver essas questões aqui, ó. Identifica a alternativa em que pode ocorrer variedade alotrópica, certo? Ó, primeiro, tem que ser substância simples. Então, letra A, você tem substância composta, não pode ser. Letra B, você tem substância composta, não pode ser, certo? Enxofre e oxigênio. Enxofre e oxigênio são elementos diferentes, não pode ser, tem que ser elementos iguais, tá? Que mais? CH4 e C2H6. Também não. E também não. Não teria alternativa para isso, certo? Mas ele aponta como sendo a letra. Ah, entendi agora. Eu marquei, mas entendi agora. Não é que é o enxofre e oxigênio, certo? Eu expliquei errado, desculpa. Eu marquei errado. Não é que é enxofre e oxigênio, é que o enxofre pode ter variedade holotrópica e o oxigênio pode ter variedade holotrópica. Eu li como sendo os dois, elementos diferentes tendo os dois, tá? Mas agora foi que a ficha caiu. É que o enxofre, ele é uma substância simples e ele pode ter variedade alotrópica, como a gente viu, rômbico e monoclínico. E o oxigênio também pode ter variedade holotrópica, como a gente viu, o gás oxigênio e o gás ozônio. Porque quando a gente lê de vez, a gente pensa dessa forma, né? Mas aí, agora foi que eu captei. Então, por isso que a resposta correta é letra C, tá? A respeito do enxofre rômico e do enxofre monoclínico, é correto afirmar que eles se constituem em formas alotrópicas do elemento químico enxofre, cuja fórmula é S8, átomos isotópicos
do elemento enxofre, cujo símbolo é o S, água, blá, blá, blá. Bem, nessa situação, a correta vai ser letra A. Porque aí é uma característica muito específica, tá? Não tem o que estar decorando, não. Isso aí é você ler para que você possa compreender o funcionamento, tá bom? Da coisa. Então, o enxofre rômico e o enxofre monoclínico, os dois são S8, a estrutura é de S8. A diferença é que eles têm a mesma quantidade de átomos, porém, estruturas diferentes, tá bom? E aí dá a resposta letra D. Isso, Franklin, é o formato que muda. Assim como o carbono grafite e carbono diamante. Não é a quantidade, é o formato que muda, tá? Uma das preocupações com a qualidade de vida do nosso planeta é a diminuição da camada de ozônio, substância que filtra os raios ultravioletas do Sol, que são nocivos à nossa saúde, tá? Então, a única alternativa falsa referente ao ozônio é uma molécula triatômica? É uma molécula que tem três átomos? Sim, está correto. É uma fórmula alotrópica do gás oxigênio? Sim, a gente já viu que é a fórmula alotrópica do oxigênio. Ok, está correto. É uma substância molecular? Sim, o ozônio é uma substância molecular. É um isótopo do elemento oxigênio? Isótopo de oxigênio? Não, isótopo são elementos iguais com massas diferentes. Então a resposta errada, porque é o que ele está pedindo, vai ser a alternativa, letra D. Possui ligação covalente? Sim. Isso, José Henrique, exatamente. Eles podem ter as mesmas características, todas, porém o formato dele diferencia. Tranquilo? Bem, pessoal, então nossa aula encerra por aqui. Eu vou cancelar aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado.